né? Mas antes de falar de função polinomial, teve um aluno que ficou com a dúvida, né? E se vocês tiverem dúvidas também das aulas anteriores, vocês podem perguntar, que a gente tenta sanar essa dúvida, né? Se não conseguir sanar durante a aula, eu posso tentar depois gravar um vídeo e colocar lá no YouTube e compartilhar com vocês aí, tá? A dúvida foi o seguinte, foi em relação equações cúbicas com termos independentes. Se não tivesse termo independente, como é que a gente resolve essa equação, tá? Então, essa foi a dúvida. Se vocês tiverem alguma observação para fazer, hoje eu estou usando esse programa aqui, então não vou ter como estar olhando para o chat, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, liga o microfone, pode perguntar, tá? Fiquem à vontade. Joel. Pois não. Desculpa atrapalhar logo assim no início da aula, é porque eu estava resolvendo aqui umas coisas da energia, mas essa aula vai ser de tira dúvida ou vai ter conteúdo novo também? Vai ter conteúdo novo também, né? Tá certo. Mas a gente pode tirar as dúvidas e colocar conteúdo novo. Pode fazer as duas coisas, cara. Tá? Aí, essa semana, eu quero passar funções polinomial e função racional. Não sei se vai dar tempo, até porque também tem a parte de análise de gráfico, tá? Mas a dúvida que ficou, né, foi uma dúvida que ficou aí de um dos estudantes, é o seguinte, se você tiver uma função f de x, certo? Do tipo ax ao quadrado mais bx mais cx mais d. Se você tiver d igual a zero, né? Como é que você encontra a raiz dessa função? Ou seja, você tem uma função f de x, agora, ax ao quadrado mais bx mais cx, certo? Aí você quer encontrar a raiz dessa função. Encontrar a raiz é o momento onde você tem f de x igual a zero, tá? Como a f de x é igual a zero, significa dizer que eu tenho ax ao cubo. Opa, eu botei foi ao quadrado lá? Foi não. Foi ao quadrado, é o cubo. Foi mal, pessoal. Aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. E aqui é o cubo, e aqui é o cubo. Dá para entender, não dá? Isso aqui é o cubo. Eu botei foi ao quadrado. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx, esse igual a zero. Certo? Aí, quando você tem esse tipo de equação, o que é que tu faz? Primeira coisa, tu olha que aqui tem x e aqui tem x. Então, tu coloca um x em evidência, tá? Se tu colocar um x em evidência, ficou x vezes ax ao quadrado, porque você tirou 1 daqui, ó, tem 3, fica 2. Você tira 1 daqui, tem 2, fica 1. Você tira 1 daqui, tem 1, fica 0, né? Ou seja, fica sem x. X elevado a 0 é 1. Aqui, igual a 0. Aí, esta equação, para você responder, você vai dizer o seguinte, ó. Você olha para esse cara, certo? Essa equação, para ter solução, se esse cara for 0, é uma solução, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, uma das raízes é x igual a 0. Toda vida que você tiver um polinômio, né? Esse polinômio for de grau n, por exemplo, ax elevado a n x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a 1x mais a 0. E se a 0 for igual a 0, quando isso aqui acontece, significa dizer que uma das raízes é x igual a 0. Não importa o grau do polinômio, certo? Uma das raízes é x igual a 0. Então, assim, naquela equação lá, tu vai ter uma raiz em x igual a 0, e tu vai ter mais duas raízes, que são ax ao quadrado mais bx mais c. Isso igual a 0. Aí aqui tu vai encontrar as duas raízes, então tu vai ter mais um x igual a um x1 e um x igual a um x2, que são mais duas raízes. Depois de tu encontrar essas três raízes, o que é que tu faz? Tu pega, tu traça a primeira reta, uma segunda reta e uma terceira reta, tá? Aí tu vai dizer o seguinte, olha, as raízes são x igual a 0, suponha, 0, certo? Isso aqui é a raiz lá, x igual a 0. Tu pode ter x1 aqui e tu pode ter x2 aqui, por exemplo, certo?
Aí, tu pode ter que para cá a função é negativa, e para cá a função é positiva, para cá a função é negativa, para cá a função é positiva, né? A direita positiva, a esquerda negativa e assim vai. Certo? Aí agora, se você tiver uma inequação, né? Se você tiver uma inequação, a solução da equação é essa daqui. É essa, x igual a zero, e essa daqui. Você teria a solução da equação. Se você tiver uma inequação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c maior do que zero, como você está pegando valores que são maiores do que zero, então isso aqui tem que ser... Opa! Faltou isso aqui. Foi mal. Né, que é a função toda. Se você tiver essa inequação como um todo aqui maior do que zero, certo? Significa dizer que o produto desses caras aqui tem que ser maior que zero. O que é que tu faz? Tu faz o jogo do sinal. Tu traças as três linhas, tu coloca as raízes, aí depois tu traça uma quarta linha, tá? A gente vai fazer isso com um exemplo daqui a pouco. Tu traça uma quarta linha, tu traça umas linhas verticais que só para representar, tá? Então, bem aqui você teria x1, bem aqui você teria x1, certo? Continuando fazendo isso, ó. Aqui você teria x2. E aqui no meio, né, suponha que isso aqui está reto, você teria zero. Aí o que é que tu faz, ó? À direita aqui você tem positivo com positivo com positivo. Logo, é positivo. No meio aqui tu tem positivo com negativo. Logo, é negativo. Aqui tu tem negativo com positivo, negativo, negativo com negativo, positivo. E aqui tu tem negativo com negativo com negativo. Logo, negativo. Certo? Se a função for maior do que zero, significa dizer que tu está pegando a parte positiva. Se ela for menor do que zero, significa dizer que tu está pegando nos intervalos que são negativos. Então, para resolver a equação, a inequação, o que é que tu faz? Primeiro passo, né? Passo 1. Passo 1, o que é que tu faz? Encontra as raízes da equação. Certo? Segundo passo, o que é que tu faz? Estuda o sinal. Tá? Isso eu aprendi com vocês. Esse negócio de estudo do sinal. Então, como exemplo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 8x menos 9. Suponha que isso aqui seja menor do que zero. Opa, o 9 aqui não pode existir, né? Tem que ser zero, né? Foi mal. Suponha que isso aqui seja menor do que zero. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Primeira coisa, né? Transforma em equação e encontra as raízes da equação. Então, tu vai transformar ali, ó, x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 8x. Isso aqui é igual a zero. Quando você faz isso, você vai ter x ao quadrado mais 5x menos 8, isso igual a zero. Todo mundo entendeu essa parte aqui, tá claro? Sim, tá. Ótimo. Então, daqui você pode tirar o seguinte. Primeira raiz, x igual a zero. Segunda raiz, bom, eu tenho que determinar, eu não sei. O que é que eu vou ter agora? Eu vou ter x ao quadrado mais 5x menos 8 igual a zero. Aí você coloca que x é igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 25, menos 4 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é menos 8, né? Que é vezes a, vezes c. Dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar x igual a menos 5, menos 5, mais ou menos, isso aqui dá mais, né? 4 vezes 8 dá 32, 32 mais 25 dá 57. Raiz de 57, dividido por 2. Aí aqui, a gente observa o seguinte, ó.
Então, x1 vai ser igual a menos 5, mais raiz de 57. Raiz de 57. 49 é 7, né? Então, isso aqui deve dar 7 ponto alguma coisa. Talvez um 7.2 aí. 7 ponto alguma coisa aqui. Como é que a gente faz isso? Vou tirar aqui a calculadora, né? Raiz de 57. 7.55. 54.9, 7.55. 55. Como o próximo é um 4, então só botar aqui 7.5 mesmo. Dividido por 2. Né? Então, x1 vai ser igual a soma disso aqui, que dá 2,5 dividido por 2. 2,5 dividido por 2, que isso aqui dá 1,25. Aproximadamente isso, né? E a x2 seria igual a menos 12,5. Isso aqui daria 6,25, aproximadamente, tá? Esse daqui é negativo, né? Porque exatamente, é negativo, né? Porque pode ser positivo, seria o mais, e o negativo seria o menos, beleza. Então, o negativo você soma, o positivo você subtrai. Então, você teria as três raízes aí, você vai anotar aqui as três raízes, ó. X igual a 0, x igual a 1,25, x igual a menos 6,25, certo? Isso daqui, obviamente, são aproximações, mas vamos deixar assim. Aí, depois de tu fazer isso, o que é que tu faz? Tu traça as retas, certo? E cada uma dessas retas vai ter uma raiz. Tá? Traçou as retas. Aí tu coloca as raízes. A primeira raiz é o 0. A segunda raiz está mais para cá, que é bem aqui, 1,25. A terceira raiz está bem aqui, seria aqui, menos 6,25. Certo? Aí o que é que tu vai fazer? Ó? Voltando, tu vai escrever a equação. Qual é a equação? Essa daqui. Certo? Tu vai escrever a equação. Você teria x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 8x. Isso, vamos dizer que isso seja igual a zero, tá? Mas a gente pode escrever que isso aqui, na realidade, não é equação, é uma função. A gente pode dizer que isso aqui, então, é uma f de x. Se você pegar um número negativo, que menor do que zero, certo? Se você pegar um número menor do que zero, tá? Vamos lá, pegar aqui, por exemplo, menos 1. Se você substituir aqui, você teria f de menos 1 igual a menos 1 ao cubo, mais 5 vezes menos 1 ao quadrado, menos 8 vezes menos 1. Então, a f de menos 1, isso aqui vai ser igual a menos 1 ao cubo é menos 1, mais 5 vezes, aqui ficaria 5 vezes menos 1 ao quadrado, isso aqui dá 1, daria 5, mais 8, então isso aqui ficou o número positivo, certo? Estranho, né? É isso mesmo, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui ficou o número positivo quando você pega valores menores do que menos 1, certo? Se você pegar agora valores do tipo menos 7, vamos ver o que é que acontece. Menos 7. Tá? Se você pegar aqui, botar aqui menos 7, isso aqui vai ficar menos 7 ao cubo, mais 5 vezes menos 7 ao quadrado, menos 8 vezes menos 7. Certo? Isso aqui vai ficar menos 7 ao cubo, dá 49 vezes 7, isso aqui dá menos 7 vezes 49, que eu não sei quanto é ainda, mais que 340.
340 e pouco, né? 5 vezes 49. Esse aqui tem menos com menos, isso aqui fica mais. Mais 8 vezes 7. 8 vezes 7, isso eu vou deixar assim. Esse cara aqui ficaria menos 2 vezes 49. Mais 8 vezes 7, se eu não me engano, dá 56. É óbvio perceber que isso aqui, o resultado fica negativo, não é? Então, em valores que você pega menores do que menos 7, a função ela é negativa, certo? Aí você vai aqui, olha para cá, então valores que estão abaixo disso aqui é negativo, certo? Valores que estão acima é positivo. A gente acabou de mostrar em relação ao zero, não foi? Aqui é a mesma coisa. Valores que estão... vamos ver como é que ficaria aqui. É, porque a gente está valendo a função como um todo. Foi mal, ó, pessoal. Aqui era só colocar em relação às raízes, né, que a gente encontrou as raízes, é só colocar a direita positiva, a esquerda negativa, isso é as raízes. Hein, tá? Quando a gente está avaliando a função como um todo, a gente está vendo já o conjunto das três. O produto das três, tá? Então, aqui é positivo, foi mal, ó. E aqui é negativo. Certo? Aí agora você coloca aqui uma nova reta. Você pode analisar o que foi que a gente fez nesse instante. A gente pegou e disse o seguinte, ó. Valores que são menores do que o 6,25, o resultado foi negativo. Opa. O resultado foi negativo. Isso a gente avaliando a função. A função, na realidade, o que a gente está avaliando é o que acontece com a primeira, o que acontece com a segunda raiz e o que acontece com a terceira. Então, menos com menos é mais, mais com menos é menos. Está aqui. Certo? Entre zero, ó, entre o zero e o 6,25, a gente fez para menos 1. Menos 1 deu positivo, não foi? Se você olhar, ó, menos com menos dá mais com mais dá mais. Então tá certo. Agora, se você pegar valores que estão entre 0 e 1,25, por exemplo, a f de 1. Eu vou apagar tudo isso aqui para a gente poder fazer a f de 1. Certo? Quando a gente faz a f de 1, o que é que a gente vai encontrar? Né, que está entre 0 e 1,25. Certo? A f de 1 seria 1 ao cubo mais 5 vezes 1 ao quadrado menos 8 vezes 1. É fácil entender que isso aqui é 1. É fácil entender que isso aqui é 5. Né? 1 mais 5 é 6. Menos 8 é menos 2. Então, o resultado é um negativo. E olha o que acontece aqui. Ó. Você tem positivo com negativo, negativo. Com positivo, negativo. Certo? Se você fizer agora valores maiores do que o 1,25, você vai ter positivo com positivo com positivo. E o resultado final é positivo. Tá? Então, a forma de você avaliar, você não quer fazer esse jogo de sinal aqui, né? Essa regra aqui. Uma forma de você avaliar, você pega as raízes, certo? Que é menos 6,25, 0, 1,25. E você calcula o que está acontecendo aqui, né, nesse lado, o que está entre essas duas partes, o que está entre essas duas partes e o depois. Isso em relação à função. Ou você simplesmente faz esse jogo de sinal. Tá? Belezinha, galera? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Professor, Pois não. no jogo de sinal, sempre vai ser negativo para um lado e positivo para o outro? Sempre. Porque o que acontece? Essa função aqui, que a gente resolveu, foi x ao cubo, mais 5x ao quadrado, menos 8x. A gente reescreveu ela da seguinte forma. A gente escreveu ela como sendo x, que multiplica x menos a primeira raiz, que foi 1,25, x menos a segunda raiz. Só que a segunda raiz foi negativa, então fica positivo aqui. Certo? Aí, se você olhar para cá, ó, quando você tiver valores menores do que zero, isso aqui é negativo.
certo? Você entende que isso aqui é negativo com valores menores do que zero? Uhum. Quando você tiver valores menores do que zero, esse daqui também é negativo, tá vendo? Ó? E a soma desses dois também dá negativo, certo? Aí, e esse daqui, se você tiver valores menores do que zero, mas até 6,25, o resultado é positivo. Se for menor do que 6,25, o resultado é negativo, né? Então, você vai fazer o jogo, ó, menos com menos, dá mais. E aí pode ser positivo, pode ser negativo. Quando é que é positivo? Quando tiver entre 0 e 6,25. Quando é que é negativo? É quando você tiver x maior do que 6,25. Então, o que tu vai dizer para mim é o seguinte, ó. X, só x maior do que zero, isso aqui acontece quando? Né? Para todos os valores de x que são positivos. Quando é que é menor do que zero? Para todos os valores de x que são negativos. Então, você pode traçar uma reta, certo? Coloca o zero, para cá está positivo, para cá está negativo. Né? Para a direita está positivo, para a esquerda está negativo. Tá? Então, você pode fazer essa brincadeira para todas as raízes, porque você pode ver dessa forma, né? Você teria isso aqui, ó. Tá claro? Uhum. Qualquer coisa é só jogar na fórmula também, né? Que dá certo, na equação, no caso. É, só joga na equação também, dá certo. Belezinha? Obrigado. Nada. Então, assim, de forma geral, né, se você tiver um polinômio qualquer, ou uma função polinomial qualquer, e não tem o termo isolado, né? Tipo, a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais, né? A1, x. Quando você tem o polinômio escrito dessa forma, né? Significa dizer que uma das raízes é x igual a zero. Tá? Aí, próximo, diga qual é a Professor, você pode me segunda. tirar uma dúvida? Pronto. É porque quando eu vou fazer as questões eu me confundo um pouco. Aí eu queria saber, tipo, qual vai ser o enunciado da questão para eu fazer esse cálculo aí. A questão vai estar pedindo exatamente o que, assim? Tá. Aí depende muito, certo? Porque tem enunciado que bom, pode descrever uma aplicação da matemática na forma diária. Tem enunciado que vai pedir simplesmente para você resolver a inequação, né? Ou você pode ter outro tipo de enunciado, tá? Mas depende muito, certo? Aí essa dependência mostra o seguinte: cada tipo de problema que você tem que encontrar umas formas de resolver, tá? Aí, mas a maioria das vezes, essa forma de resolver recai exatamente nisso: resolver uma equação, tá? Resolver a equação e analisar. O grande porém está aqui, ó, analisar. Mas o primeiro passo antes de fazer qualquer questão, vem uma coisinha chamada interpretação, tá? Por exemplo, essa semana eu fui resolver um exercício de física, né, para a turma de eletro, e eu li a primeira vez a questão, fiz uma interpretação. Fui ler a segunda vez, aí eu vi que poderia ser outra interpretação. Então, você tem que resolver dependendo também dessa interpretação, que depende do texto, tá? Uma forma de você fazer esse tipo de brincadeira é você ler com calma e anotando, né, o que você fazia lá no seu ensino médio, certo? Você anotando os dados. O que é você anotando os dados? Está escrevendo mesmo. O que é que a função pede, tá? O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é procurar um exemplo. Vocês têm algum exemplo aí, né, que você queira mandar? Se você não tiver, a gente bota aqui. Função pública. Vamos pegar aqui um de raiz aqui, fácil aqui. Essa mulher é legal, viu? As aulas dela são legais. São interessantes. Não, não quero saber de tudo não, mas eu quero só um exercício.
Pronto, se a gente vai pegar isso daqui, ó, por exemplo. Temos a função tal, assim sendo a derivada, a raiz quadrada, consequente. Não, 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 tá ruim pra caralho. Pronto. Ó, mostra que um ponto de inflexão da função, colocou aqui a função, está associada ao meio de estacionalidade. Eu não sei o que é essa estacionalidade, mas enfim, né? Aí ele, para fazer isso, só que ele usou o derivado, Gaiato. Você não viu o derivado ainda, não dá certo não. Isso aqui é aquela fórmula de Cardano lá, que a gente já viu, tá? Que ele vai explicar aqui exatamente, determine. Ó, determine as soluções da equação. Isso aqui é um problema clássico de matemática. Ele sempre coloca isso. Determine as soluções da equação. Quando ele fala determine as soluções da equação, é você encontrar as raízes da determinada equação, tá? Aí ele usou aqui aquele método de Cardano, né, que a gente já viu em sala, certo? Mas poderia ter usado também lá o método de Ruffini, né? Mas eu não queria esse programa clássico não, mas enfim, cara. Acho que não tem outra. Se você tiver a questão que você quer que tire a dúvida, se você puder enviar, a gente faz isso. Isso aqui é um método de... Não, isso aqui não é método nenhum, não. Que é outra história. Porra, não tem nada nessa internet, não. Vamos ver aqui. Função, domínio, parábolas. Cadê aqui o exercício aqui? Uma função trigonométrica, função exponencial. Depois vocês dão uma olhada nessa. Depois vocês dêem uma olhada nessa parte aqui, que essa parte é hiperbólico, né? Número de Euler de uma forma hiperbólica. Ó, que tipo, esse daqui é um problema que é aplicado, ó, tá vendo? Ao chegar no aeroporto, um turista informou sobre a localização de automóveis e condensou as informações recebidas na tabela seguinte. Ele colocou aqui a tabela, certo? Você paga R$ 30 a diária, né? E paga 40 centavos por quilômetro rodado. O outro você paga R$ 50 a diária, 20 centavos por quilômetro rodado, né? E o outro você paga R$ 65 e a quilometragem ali. Aí aqui ele pede para você obter a equação que define o preço da locadora por dia, em função de número de quilômetros rodados em cada uma das situações apresentadas na tabela, né? É fácil entender que aqui você pegaria, por exemplo, a função 1, né? A função 1, F1 de x, isso aqui vai ser igual o valor da diária, que é 50, mais os 20 centavos aqui que você pagaria por quilômetro rodado, que eu estou chamando de quilômetro rodado de x, certo? A função 2, você vai escrever, seria 30 mais 0,4x, e assim por diante, certo? E depois de fazer essa brincadeira, ele vai pedir outra coisa aqui, né? Que vai pedir, deve pedir para você representar no plano cartesiano os gráficos, certo? Você vai ter lá uma curva de crescimento, né? E aí depois você vai perguntar qual é o melhor, tá? Por exemplo, aqui você tem um avião de 120 lugares, afetado para uma excursão. A companhia, né? Exige que cada passageiro R$ 900 a mais, uma taxa de R$ 10 para o lugar
para cada lugar vago. 120 lá. Qual o número de passageiros? Qual o número de passageiros que torna máxima a receita da companhia? Tem 120 lugares. A companhia exige que cada passageiro, R$ 900, uma taxa de R$ 10. Para cada passageiro, né? Taxa de R$ 10 para um lugar vago. Esse tipo de questão, né, você pode resolver ela por derivada, que é o máximo, certo? Você percebe aqui que é o número que torna máxima a receita. Você pode fazer isso por derivada, tá? Mas você pode fazer isso aqui provavelmente vai dar uma função e você encontrar o vértice dessa função, né? Ela vai ter um gráfico dessa função, deve ser algo do tipo, você vai ter um crescimento e depois um decrescimento. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é construir a função que represente o que está escrito e, por fim, tu vai desenhar o gráfico e ver onde é esse ponto de máximo, certo? Essa é uma das possibilidades. Tá. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, certo? É que cada questão você tem um jeito diferente de resolver. Cada questão é uma forma diferente de você pensar, né? Aí, tem questões que você vai resolver simplesmente fazendo algebrismo matemático, e tem questões que você vai ter que realmente parar e analisar. Você vai ter que pegar cada ponto, anotar cada ponto, pensar em cada ponto, para poder depois resolver a questão em si, tá? Eu não sei se estou sendo claro para ti, certo? Tudo bem aí? Entendi, professor. Tá. Me liguei. Tudo bem. Eu não tô achando a questão, não, que eu tinha ficado com essa dúvida. Depois, qualquer coisa, eu mando lá no grupo lá. Ou eu trago na próxima aula. Tá bom, tá ótimo. Pode ser também, tá? Então, assim, pessoal, dando continuidade, então, né, começando aí conteúdo novo, esse daqui vai doer um pouco, tá? Porque a gente vai falar de forma mais geral um pouco. Pois não? Professor, antes disso, se eu puder deixar Posso, uma me dúvida diga minha aí, qual a também. sua dúvida? No caso de uma hipótese de uma equação x ao cubo igual a x, como é que ficaria? Assim? Pronto, cara. Aí aqui É, tu pode fazer o seguinte, ó, x ao cubo menos x igual a zero, não posso? Certo? Ó, passei esse cara para o outro lado, ó. Tá positivo, vem sim. negativo, né? Aí agora tu vai colocar x em Uhum. evidência. Ficaria x ao quadrado menos 1. Beleza? Né? Isso Ok. daqui é igual a zero. Obviamente, uma das soluções, né? Logo de cara, carregando aquele problema, que é x igual a zero. A outra vai ser x ao quadrado menos 1 igual a zero. Quando você tem uma função, uma equação de segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né, igual a zero, você resolve ela por Bhaskara, né? Uhum. Normalmente você faz isso. Se Sim. o b for zero, né? Se o b for zero, você vai ter ax ao quadrado mais c igual a zero. Aí, obviamente, você pode colocar isso aqui como sendo x ao quadrado mais c sobre a igual a zero. Não pode fazer isso? Sim, sim. Pronto. Esse cara aqui, ó, tem mais aqui, ó, certo? Você pode passar para o Uhum. outro lado, né, ficaria menos c sobre a. Aqui está o quadrado, passa para o outro lado, tirando o quê? Raiz. Então, ficaria a raiz de menos c sobre a. Só que essa raiz aqui, como partiu do x ao quadrado, significa dizer que ele pode ser mais ou menos. Uhum. Certo? Então, x ao quadrado menos 1 igual a zero, isso aqui significa dizer que você vai ter x ao quadrado igual a 1. Ou seja, que x é igual a raiz de 1. Né? Como partir de x pode ser mais ou menos. Obviamente, isso aqui vai ficar mais ou menos 1. Se você pegar 1 elevado ao quadrado, quanto é? É 1. 1 menos 1, Sim. não é 0? Uhum. Menos 1 ao quadrado, quanto é?
né? 1. Uhum. 1 menos 1, 0. Tá? Então, nessa questão aí, o que é que a gente tem? As raízes. X igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1. Não foi essas raízes que a gente encontrou? Sim. Aí agora tu traça as retas, as 3 retas, né? Isso aqui foi vocês que me ensinaram, cara. Tá? Você traça as 3 retas. Aí depois tu coloca os valores das raízes. Certo? Então tu vai colocar x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1. Lado direito, tu coloca positivo. Lado esquerdo, tu coloca negativo. Lado esquerdo, negativo. Certo? E assim vai, assim continua. Lado direito, positivo. Lado direito, positivo. Lado esquerdo, negativo. Aí agora tu traça uma nova reta, tá? Vai traçar uma nova reta. Tu vai colocar essas raízes, que são elas, menos 1, o 0 e 1. E tu vai fazer o seguinte agora, tu vai traçar como se você estivesse pegando por região. Aí você vai olhar o que é que acontece nessa primeira região. É negativo, negativo e negativo. Certo? Aí você vai fazer o jogo sinal. Negativo com negativo é positivo, com negativo, negativo, não é? Uhum. Negativo com negativo, positivo, com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Com positivo, negativo. Aí aqui tudo é positivo, então ficou positivo. Certo? Lá você tem uma equação. Qual era a equação? X ao cubo igual a x. A solução dessa equação é só isso. Se você tiver uma inequação, x ao cubo menos x maior do que zero, ou se você tiver x ao cubo maior do que x, ou se você tiver x ao cubo menor do que x, isso daqui implica que você teria x ao cubo menos x maior do que zero. Essa daqui implica que você teria x ao cubo menos x menor do que zero. Maior do que zero é o que está positivo. Então, seria essa região aqui, né? X maior do que 1 e x entre menos 1 e 0. Então, você teria intervalos. Tá vendo? Uhum. Se for negativo, aí é de 0 a 1 e menor do que menos 1. Certo? Show. Tá claro aí para ti? Ficou tranquilo? Entendi agora, entendi. Show. Pronto. Obrigado. De nada, meu filho. Mais alguma dúvida, galerinha? Não tem, a gente vai dar continuidade aqui, que é em função polinomial, né? Aí, como eu falei para vocês, a aula vai ser um pouco mais densa, certo? Nessa parte inicial, por conta da forma como eu preferia abordar, certo? É uma forma um pouco mais matemática, né? Então, para começar a função polinomial, tá? Vou pegar aqui a minha nota de aula aqui, por incrível que pareça eu fiz, né? Isso é coisa rara. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é essa função polinomial, tá? Essa função polinomial, ela vem obviamente, de um polinômio qualquer, e a gente pode escrever esse polinômio, na maioria das vezes, né, como sendo ax, né, esse termo an aqui é um coeficiente qualquer, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Esse coeficiente an aqui é um termo qualquer, tá? Um termo arbitrário, pertence aos reais, o an, mais an menos 1, x elevado a n, mais A1x mais A0. De uma outra forma que você pode escrever, que é um somatório, porque você está somando tudo isso, de variando de 1, de 0 no caso, né, que tem até a 0, até n, de AI, x elevado a i. Certo? É um somatório. Se você pegar aqui quando i for igual a 0, você teria A0, x elevado a 0 é 1, mais, quando o tempo for 1, A1,
x elevado a 1, que é x, mais, quando for 2, a2, x ao quadrado, mais assim por diante, até chegar a n, x elevado a n. Então, a forma de você escrever polinômio, né, de uma forma mais geral, vou escrever dessa forma daqui para frente, tá? Vai ser desse jeito, ou a gente pode até escrever também, como se fosse um K, não teria problema nenhum, o somatório, essa constante aqui arbitrária, de K variando de 0 até N, AK, né, x elevado a K. Tranquilinho, pessoal? Então, Pode repetir, Joel. posso, meu filho, qual parte você quer que repita? Tudo? Tudo. Beleza. Então, lá, ó. Polinômio, certo? Quando você fala polinômio, significa dizer que está associado a x elevado a alguma coisa, certo? X elevado a n, x elevado a 2, x elevado a 3. Polinômio está associado a essa expressão aqui, que é, como é o nome? Não é um expoente, né? Da variável elevada a um expoente, certo? Aí esse expoente, obviamente, pode assumir qualquer valor, a gente representa esse valor por n, sendo n pertencente ao inteiro ou não, porque n poderia ser, por exemplo, menos 1/3, certo? Poderia ser, por exemplo, 2/3, e assim por diante, poderia ser fracionário também. E isso também seria um polinômio, tá? Mas isso a gente vai ver depois, mais calma. Então, quando a gente tem um polinômio qualquer, de x, a gente pode expressar esse polinômio como sendo o seguinte: um coeficiente vezes o x elevado a n, mais um outro coeficiente vezes x elevado a n menos 1, mais a zero. A exemplo disso, se você tiver um polinômio de grau 3, né, que é a função cúbica, né? Você lembra lá que a gente escrevia aqui, isso aqui como sendo ax elevado ao cubo, mais bx ao quadrado, mais 6x, mais d? Repara, é sempre o coeficiente vezes a variável elevada a um expoente, um coeficiente vezes a variável elevada a um expoente, coeficiente vezes uma variável, e, por fim, só o coeficiente isolado, certo? Aí esse D aqui, como se fizesse o papel do A0, o A, como se tivesse feito o papel do último polinômio lá, tá vendo? Ó? O B do subsequente, o C do subsequente e assim por diante, certo? Então, um polinômio de grau 4, o que eu poderia fazer? Polinômio de grau 4, eu poderia botar simplesmente como sendo A4, x elevado a 4, mais A3, x a terceira, mais A2, x a segunda, mais A1, x, mais A0. Por quê? Por que eu não posso continuar colocando A, B, C, D? Eu poderia continuar colocando isso, mas chega um momento que o alfabeto acaba, né? Só tem 23 letras. 26 contando com Y e W, né? E K, eu acho. Então, aí quando você coloca isso, né, se esse polinômio for maior do que esse grau, ou o grau 27, e aí? Como é que tu vai fazer? Então, esse coeficiente aqui, tá? Esse A4, A3, isso aqui é um coeficiente, é um número que pertence aos reais. Você lembra quando você vai escrever uma equação qualquer lá, né? Do tipo x ao cubo menos x, que a gente acabou de resolver, igual a zero, isso aqui é uma equação. Eu poderia dizer que isso aqui também é um polinômio. Que o polinômio é igual a x ao cubo menos x. E esse polinômio tem raiz, né? Quando é que ele tem raiz? É quando p de x é igual a zero. E ele tem raiz x igual a zero, x igual a 1 e x igual a menos 1. A gente acabou de ver isso. Aí, esse polinômio é escrito dessa forma. Repara que aqui tem um coeficiente. A igual a 1. Aqui tem um coeficiente. Esse coeficiente é o C. C é igual a 1. A menos 1, né? E ele tem o coeficiente B igual a 0. E ele tem o coeficiente D igual a 0. Mas eles têm esses coeficientes, só que dois deles é 0. Certo? Entendi. Agora eu entendi. Então, assim, você pode escrever um polinômio de uma forma geral, que é o quê? É o coeficiente a x elevado a n, mais o outro coeficiente, x elevado a n menos 1, mais a zero.
Tá? Uma forma de não escrever tudo isso aqui, você pode colocar isso na forma de somatório, né? Que seria... Estão ligando da cadeia, ó. Seria somatório, K variando de 0 até N, AK, X elevado a K. Por que eu posso escrever dessa forma? Né? É um somatório, certo? Suponha que você tenha um polinômio de grau 3. Se você tiver um polinômio de grau 3, significa dizer que você vai somar até 3, certo? AK, X elevado a K. Polinômio de grau 3. Vamos ver o que acontece com esse somatório. Você vai substituir quando K for 0. Vai ficar A 0, X elevado a 0, mais, somatório é uma soma, certo? Você vai repetir cada um desses termos, substituindo o K, e vai somar. Aí ficaria A1x, elevado a 1, que é x, mais A2x ao quadrado, mais A3x ao cubo. É fácil entender que isso aqui vai ficar igual, então, teu polinômio de grau 3 vai ficar, então, A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo. E eu poderia trocar esse A0 por D, por exemplo. Né? Poderia trocar esse A1 por C. Poderia trocar o A2 ali por B. E poderia trocar o A3 por A. E poderia ainda, como é uma soma, fazer aquela questão de ser comutativa e associativa, né? E colocar dessa forma, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Certo? Então, toda vida agora que eu tiver um polinômio, seja ele qual for o grau, eu posso escrever esse polinômio simplesmente como sendo um somatório de k variando de 0 até n de ak x elevado a k. Belezinha? Professor, Pois não, meu filho? você pode voltar a página só pra mim bater um print de um negócio ali? Posso? Aqui? Opa, obrigado. Aí mesmo, obrigado. De nada. Pronto aí? Deixa eu ver, esse símbolo aí de somatório não é o mesmo símbolo de integral, não, né? Ué. Não. Não. A integral também é uma soma, certo? Só que é uma soma contínua. Esse símbolo do somatório aqui, isso aqui é discreto. Tá? Ah, beleza. Isso aqui é discreto. A integral é algo desse tipo aqui, isso aqui é contínuo. Certo? Ela também pode ser discreta também, mas a maioria das vezes é contínua. E ela também, você pode ter o seguinte, que essa daqui, a gente vai ver isso lá em cálculo, você pode simplificar como sendo o limite da soma. Certo? É o limite da soma. Quando você pega lá, você já divide os intervalos e você coloca esses intervalos indo para zero, certo? Ou então, quando você pega esses intervalos e diz que o número de intervalos é infinito. Aí, quando isso acontece, o somatório se transforma na integral. Tá? Mas isso a gente vai ver em cálculo 1, no final de cálculo 1. Né? Relaxa, dá tempo. Aí, cara, esse daqui é o somatório, esse aqui, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com essa parte que é discreta. Esse aqui, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com a parte que é contínua. Não vai ser o caso aqui, tá? Relaxa. Então, o polinômio a gente pode escrever dessa forma, né? Só reescrevendo aqui, você teria P de x igual ao somatório de k variando de 0 até n de ak x elevado a k. Pronto. Depois de fazer isso, eu posso ter agora, nesse polinômio, a seguinte brincadeira, né? Esse polinômio, obviamente, ele vai ter grau n, certo? O grau desse polinômio, né? O grau desse polinômio depende do maior expoente, certo? Se você pegar um expoente entre 2 e 3, por exemplo, o expoente maior é o 3, né? Então, sei nem escrever mais expoente, acho que é assim que se escreve, né? Aí, então você está olhando o seguinte, que o grau dele é n, ou seja, o n é o maior deles, né? Você está pegando o maior expoente. Aí, depois de fazer essa brincadeira, definir o grau, você vai perceber que ele tem esse grau n, mas a n tem que ser diferente de zero, certo? Se a n for igual a zero,
Aí você vai ter que olhar para o AN-1. Aí o AN-1 é que vai dizer qual é o grau do polinômio. Se esse cara for diferente de zero, então o polinômio é esse daqui. E esse daqui igual a zero. Então o polinômio é esse. A exemplo disso, o polinômio cúbico, né? Lá que a gente acabou de ver. Ele tem grau 3 porque a função maior era x à terceira lá, né? Que você tinha ax mais bx ao quadrado mais 6x mais d. Esse é o polinômio que você tinha. Nada impede de você ter aqui, né, mais sei lá, um A4, x elevado a 4, certo? Aí se você tiver isso aqui, você teria um grau 4. Mas se A4 for igual a zero, significa dizer que seu grau é 3, porque o A4 é zero, tá? Tranquilinho até aí? Então, o grau do polinômio, a gente define por n. Isso aqui é o grau do polinômio. E esse grau do polinômio, né, tem uma brincadeira interessante nisso, que é o seguinte, que é o número de raízes de um polinômio, tá? Quando o polinômio é de grau 1, p de x igual do tipo ax mais b, certo? O número de raízes ele é de grau 1. O número de raízes é igual a 1. Se o polinômio é de grau 2, p de x igual a função quadrática, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. O número de raiz, né? As raízes são duas raízes. Ele pode ter duas raízes reais, né? Ou ele pode ter uma raiz real repetida, ou seja, também é duas raízes reais. Ou ele pode ter duas raízes, mas essas raízes elas são complexas, tá? Então, quando o grau do polinômio é 2, você tem duas raízes. Elas podem ser reais ou podem ser complexas, né? Quando o grau do polinômio é 3, o grau do polinômio é 3, do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais d, por exemplo, o número de raízes, você pode ter 3 raízes, certo? Essas três raízes podem ser reais, tá? E podem ser uma combinação de real com complexo. Se você tiver uma raiz real, significa dizer que você tem duas complexas. As raízes complexas sempre vêm em pares, tá? Elas sempre estão em pares. Se você tiver 4, se o polinômio for do grau 4, né? P de x tendo grau 4, significa dizer que o número de raízes, grau 3, número de raiz 3. Grau 4, número de raiz 4. E assim por diante. O número de raiz depende do grau do polinômio. Só que aí, para ser real, o que pode acontecer? Você pode ter 4 raízes reais, né? Você pode ter 2 raízes reais e 2 complexas. Então, você teria 2 a 2. E você poderia ter 0 reais e 4 complexas. Tá? Então, você pode ter essa combinação. Se o grau do polinômio for 5, você tem 5 raízes. Pode ser 5 reais, pode ser 1 real e pode ser 3 reais. Tá? Enfim, acho que ficou claro, né, para vocês essa ideia. Tá? Aí, a gente vai passar agora para a parte aqui, que é para falar de divisível. Certo? Supondo alfa raiz de p de x, ou seja, certo? Se alfa é uma raiz do p de x, que significa dizer que a gente pega p de alfa, isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, quando você tem aqui um p de x igual a aquele somatório todo lá, né? Somatório de k variando de 0 até n, de ak, x elevado a k. E se você colocar agora que você vai ter p de alfa, e esse alfa é uma raiz, tá? Aí você vai ter, então, AK alfa elevado a k, porque no lugar do x você está colocando alfa, certo? E esse somatório todinho aqui vai ser igual a zero. E toda vida que você tiver uma raiz, significa dizer que você pode pegar o polinômio todinho aqui, né? O polinômio como sendo ax
elevado a n mais an menos 1, x elevado a n menos 1, mais assim por diante. Você pode pegar esse polinômio todinho, você pode dividir pela raiz, ou seja, x menos alfa, e o resultado dessa divisão é exata. Você vai ter aqui um outro polinômio qualquer, que é de x, certo? Como alfa é uma raiz, então a divisão desses polinômios aqui não tem resto. Se alfa não for uma raiz, a divisão dá um q de x mais o resto, dividido por p de x, certo? Então, ó, você tem aqui p de x dividido por x menos alfa, e alfa for raiz, isso aqui é igual a q de x. Se alfa não for raiz, você teria p de x com x menos alfa. Isso aqui vai ser igual ao resultado da divisão, mais o resto dividido por x menos alfa. Com licença, quando eu faço essa divisão, com seno raiz, vai gerar um polinômio de grau menor, né? Gera um polinômio de grau menor, exatamente. Certo? Vai gerar sempre um polinômio de grau n menos 1. Tá? Se aqui você está pegando só uma raiz, certo? Você está gerando um polinômio de grau n menos 1. Se você pegar duas raízes, né? Vou botar aqui em outra página. Se você pegar p de x, dividir por x menos alfa 1, x menos alfa 2, são duas raízes, certo? Esse resultado aqui vai ser um q de x. Só que aqui você tem grau n, e aqui você vai ter grau n menos 2. Tranquilo? Tá certo, professor. Obrigado. De nada. Então, no fim das contas, eu quero dizer o seguinte, ó, que você pode escrever qualquer polinômio, p de x, então, na fórmula do seguinte: x menos alfa 1, que é a raiz 1, x menos alfa 2, que é a raiz 2, x menos alfa 3, e assim por diante, tá? Até x menos alfa n, certo? Repara que isso aqui é um produtório, né? Tá multiplicando todo mundo aqui, ó. Você está multiplicando todo mundo aqui. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo um produtório. O produtório é um pisão bem grandão, certo? Aí, como é que seria isso? É um produtório de i variando de 1, né, que é a primeira raiz, até o número n, que é a raiz enésima. Então, você teria aqui, ó, x menos alfa i. Só isso. Essa parte toda aqui que tu está escrevendo aqui, né, aqui em cima, você reescreveu dessa forma, certo? Joel, Pois não, meu filho? eu não entendi muito bem o que é o x nessa história aí. Ó, x é a variável, cara, tá? Porque o que acontece é o seguinte, ó, você lembra quando você pegou aqui a função x ao cubo? Vamos lá, botar aqui aquele exemplo lá, x ao cubo menos x. Você obteve, né, quando você pega essa função aqui, vamos dizer que isso aqui seja um polinômio p de x, tá? Aí você obteve como raiz desse polinômio, ou seja, p de x igual a 0, você obteve x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1, não foi? Então, pronto, então significa dizer que você pode reescrever esse polinômio da seguinte forma: x menos 0 vezes x menos 1 vezes x mais 1. Belezinha? Então ficaria x menos 1, x mais 1. E o que eu estou fazendo lá é do mesmo jeito, a mesma coisa. A diferença é que a gente está vendo isso de forma bem arbitrária, né? Bem, de forma bem geral. Certo? E isso aqui é um produtório, tá vendo? Ó? Isso aqui é um produtório. É x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. Esse daqui ficou mais porque você tem esse menos bem aqui, né? Aí ficaria menos, com menos aqui ficaria mais. Tranquilinho até aí? Então, toda vida que você tem um polinômio, certo? Ele pode ser escrito da seguinte forma, né? Que é o somatório de k variando de 0 até n de ak x elevado a k. Ou você pode escrever esse polinômio em termos das raízes, né? Que seria o quê? Um produtório. Né? Olha, é um produtório, né? Vamos botar aqui de novo k variando de 1 até n de x menos alfa k.
onde alfa k é a raiz. Raiz késima. Acho que é isso acho que é assim que se fala. Certo? Tranquilinho até aí? Todo mundo entende o que é a diferença de somatório para produtório, né? Vocês vão ver isso um pouco melhor em discreto, tá? Aí depois de fazer essa brincadeira, né? A gente dizer que você tem que o polinômio, você pode escrever dessa forma, né? Então, o P de x dividido por uma das raízes, obviamente, né? Todo polinômio P de x, ele é divisível por sua raiz, tá? X menos alfa. Todo polinômio P de x, ele é divisível por sua raiz, certo? O que significa dizer que você pode escrever isso aqui como sendo um outro polinômio e essa divisão, ela é exata, tá? Se não for a raiz, você também pode dividir, contanto que o polinômio, você pode pegar um P de x, dividir aqui por um f de x, por exemplo. A solução que você vai ter aqui é um q de x, mais um resto aqui r de x, né, que também é polinomial, sobre f de x, certo? Aí o resultado aqui, essa divisão, ela tem que ser, o grau do f tem que ser menor ou igual ao grau do p. Ele não pode ser maior do que o grau do p, tá? Essa divisão aqui poder ocorrer. Então, você está sempre pegando o grau do p maior do que o grau do f. O que significa dizer que você só pode dividir aqui o p de x pelas raízes, no máximo, até n raízes, né? Você não pode fazer mais do que... Um polinômio não pode ter mais do que n raízes. Se ele tiver grau n, então ele tem n raízes. Belezinha? Dando continuidade. Tá. Aí ele fez a seguinte brincadeira aqui, é legal. Vamos lá. A gente tem p de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1. Suponha, tá? Que a gente vai ter um alfa aqui, mas esse alfa é um alfa qualquer. Certo? Não vou botar alfa, não. Tá um gama aqui, né? A1x mais A0. Suponha agora que você pega aqui pegar um P de Y aqui. P de Y, não. P de gama aqui. A gente teria AN, gama elevado a N, mais AN menos 1, gama elevado a N menos 1, mais A1, gama, mais A0. Aí agora eu vou fazer a seguinte brincadeira. Eu vou pegar P de x menos P de gama. Quando eu faço isso, P de x menos P de gama, todo mundo entende que você vai ter AN, x elevado a n menos gama elevado a n, mais AN menos 1, x elevado a n menos gama, x elevado a n menos 1, gama elevado a n menos 1, mais, né, vou botar aqui 3 pontinhos aqui, A1, x menos gama, aí eu posso botar aqui ainda mais, só que aí eu teria A0 menos A0, dá zero, né? Então ficou esse resultado aqui, certo? Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira agora. Observe que você tem esse resultado. Aí eu vou colocar x menos gama em evidência, tá? Ou vou dividir os dois lados por x menos gama. Quando eu faço isso, você vai ter p de x menos p de gama dividido por x menos gama igual a n x n menos 1 menos gama n menos 1, né? Porque, olha, aqui está a n, ó. Mas como eu estou dividindo por... deixa eu ver, essa divisão aqui não ficaria assim, não. Eu teria aqui... deixa eu ver aqui, posso apagar aqui, posso. Aqui. Você teria isso aqui, ó. Você teria a n, aqui ficaria x elevado a n, gama elevado a n. Certo? Dividido por x menos gama,
mais AN menos 1, x elevado a n menos 1, menos gama elevado a n menos 1, dividido por x menos gama, mais, né, mais A1, certo? Dando continuidade aqui, essa brincadeira, né, vamos olhar aqui, ó, x elevado a n, gama elevado a n, isso aqui é a mesma coisa de ser x menos gama, que multiplica x elevado a n menos 1, mais, não sei se seria, acho que seria n, x elevado a n menos 2, gama, mais n menos 1, x elevado a n menos 3, gama ao quadrado, mais gama elevado a n menos 1. Eu acho que é isso. Esse n aqui não tem não, foi mal. Nem esse n aqui, nem isso aqui. Só estou usando, pessoal, aquela regra de você ter, por exemplo, quando você tem a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é a menos b, vezes a mais b, né? Se você tiver a ao cubo menos b ao cubo, isso aqui é igual a menos b, vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, né? Se você tiver a quarta menos b à quarta, isso aqui é igual a menos b, aí ficaria a ao cubo, né, que aqui tem 4 que diminui 1, aí vai diminuindo 1 do a, tem um cubo, vai para 2, bota o b, diminui 1 do a, tem 2, bota 1, e o b aumenta 1, b vai ficar ao quadrado, mais b ao cubo, certo? Então, eu posso continuar essa brincadeira aqui até chegar a n, né? Então, você teria isso aqui, essa mesma brincadeira, né? Ó, que está n, fica n menos 1, né? E o que está n menos 1, depois vai para n menos 2, bota o outro, depois vai para n menos 3 e o outro aumenta 1 ao quadrado e assim por diante, certo? O que eu quero chegar com isso aqui é o seguinte, que eu posso escrever essa parte como sendo x menos alfa vezes um outro polinômio, certo? Então, eu posso pegar aqui nessa parte anterior, aqui, esse cara aqui é um resultado que é exato. Esse cara aqui é um resultado que é exato. Dá para me dividir esse por esse, certo? E vai gerar um novo polinômio. No fim, você vai ter o seguinte. Se esse resultado é exato, né? Então, você vai ter que P de x menos P de gama sobre x menos gama. Isso aqui é igual a um Q de x. Beleza pura? Então, no fim das contas, você pode dizer que P de x menos P de gama é igual a x menos gama vezes um Q de x. Dando continuidade, né, isso aqui, aí eu posso dizer que P de x menos P de gama, né, e eu posso fazer isso aqui não sei quantas vezes eu quiser, né, você pode ter aqui x menos gama 1, x menos gama 2, e assim por diante, até chegar o resto que seria o Q de x. Tranquilinho, pessoal? Ficou claro para vocês? E aí, o silêncio aí tá... Parece que vocês estão no velório. Ficou mais ou menos. Eita, tem 100 comentários aqui. Pode dar um exemplo com números para a gente deixar... Pronto, posso sim. Posso sim, posso dar um exemplo com números aqui. Tá? Lembra daquela primeira equação que a gente fez? Cadê? Aquela primeira equação que a gente fez. Primeira. Que era Cadê aquela primeira? Aqui.
Primeiro, isso aqui, ó. Vamos pegar ela. 5x ao cubo mais 5x ao quadrado mais menos 8x, né? Se a gente tiver, ó, p de x igual x ao cubo menos, mais, né? 5x ao quadrado menos 8x. Isso aqui é um polinômio, certo? Qualquer. Aí agora eu vou fazer a seguinte brincadeira, tá? Se eu tenho esse polinômio aqui, né, eu posso pegar esse polinômio e dividir por x. Se eu pegar ele e dividir por x, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 5x menos 8. Esse resultado aqui é um outro polinômio. Então, eu posso dizer que p de x menos x. Por que eu posso pegar menos x? Porque uma das raízes não é zero. Né? Então, eu poderia pegar aqui x menos zero, daria x. Então, p de x sobre x é igual a um outro polinômio que é de x. Certo? Então, quando você tem uma raiz, essa divisão aqui é exata. Tá? Para ficar mais claro, se você tiver aqui, ó, x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 8x. E vai dividir por x. Né? Para chegar a x ao cubo, falta x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Vem para cá negativo, né? Aí depois você faz a soma desses dois caras, fica 5x ao quadrado menos 8x. Aqui você vai colocar mais 5x, né? Aí 5x vezes x, isso aqui vai ficar menos 5x ao quadrado, certo? Subtrair isso aqui vai ficar menos 8x. Aí aqui bota menos 8, 8 vezes x, como vem negativo, aí ficaria positivo. Daria 8x, o resultado é zero. Beleza? Então, toda vida que você divide o polinômio por um polinômio também, mas só que contendo a raiz dele, né? Aqui, seria a raiz dele, x menos a raiz, a divisão é exata, tá? O resto é nulo. Uma outra forma de você dividir isso, né? Você poderia pegar agora esse polinômio aqui, qualquer, x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 8, e dividir isso aqui, por exemplo, por 2x mais 1. Se você fizer isso, como é que vai ficar? Você poderia botar aqui x ao quadrado, né? Ficaria... Aqui teria que dividir por 2, né? Poder dar certo aqui. X ao quadrado sobre 2, isso aqui daria x ao cubo, que daí ficaria menos x ao cubo. Isso aqui mais 1 aqui ficaria mais. Aqui viria menos x ao quadrado sobre 2. Soma os dois aqui, isso aqui vai dar 5 menos 1 meio, isso aqui dá 9 meios, né? 5 menos 1 meio, isso aqui dá 4 meio, 9 meios, exatamente. Então, ficaria 9 meios de x ao quadrado, menos 8, né? Aí vai lá, bota um 9, bota mais, 9 sobre 2, como você tem x ao quadrado aqui, bota x, né? Como esse cara aqui tá ao quadrado bem aqui, ó, aí, e você quer tirar esse cara bem aqui, você não pode colocar assim, você vai ter que colocar 4 aqui, ó. Certo? Porque esse vezes esse, aí sim, daria esse daqui. 9 vezes isso aqui, exatamente. Isso aqui daria menos 9 sobre 2x ao quadrado. Aí menos 9 vezes, isso aqui daria 9 quartos de x. Aí faltou um x aqui, não foi no 8? Faltou um x aqui. Aí isso aqui, isso aqui cancela. Isso aqui vai ficar menos 8, menos isso aqui. Dá 32, menos 9 dá 41. Menos 41 sobre 4. Vezes x. Como tem 41 sobre 4, aqui tem negativo, botou menos 41. Sobre 4 não, sobre 8, né? Porque tem esse 2 bem aqui. Aí não precisa do x, porque já tem um x lá. Aí esse cara cancela, é isso vezes isso, aí cancelar. Esse daqui. Então vai ficar mais 41 sobre 4x. Menos, aí ficaria mais 41 sobre 8. Certo? E esse 41 sobre 8 aqui, ainda ficaria divisível por esse cara aqui. Ainda ficaria dividido, né? Então, como resultado dessa divisão, o que a gente tem? A gente tem que x ao cubo
mais 5x ao quadrado menos 8x dividido por 2x mais 1. Isso é igual ao resultado que ficou aqui. Aí a gente teria x ao quadrado sobre 2, 9 quartos de x. X ao quadrado sobre 2, mais 9 quartos de x. Aí, continuando aqui, menos 41 sobre 8. Menos 41 sobre 8. Mais, certo? Mais quem? Mais o resto. Cadê o resto? 41 sobre 8. 41 sobre 8. Só que esse 41 sobre 8, né, ainda está sendo dividido por esse polinômio aqui. 2x mais 1. Aí, isso daqui, eu também posso chamar isso aqui, esse que está desse lado aqui, de um q de x. Então, eu poderia dizer que isso aqui é um polinômio q de x. Ou eu poderia dizer, por exemplo, que esse daqui é o q de x, esse daqui é o resto, então r de x, sobre o polinômio que a gente está pegando aqui, que eu vou dizer aqui que isso aqui seja um f de x, por exemplo. Tranquilinho? Ficou claro, pessoal, para vocês? A ideia, mais ou menos? Pronto. Que ótimo. Pronto. Agora a gente pode complicar, né? Um pouquinho mais, né? Aí só tomar uma água aqui que... Essa parte aqui vai ser a parte mais pesada da aula. Explica isso aqui de novo. Deixa eu ver aqui, cadê o chat aqui de vocês aqui, que eu botei aqui, não aparece. Aqui. Vamos lá. Então, novamente, pessoal, se a gente tiver um polinômio qualquer, a gente pode escrever esse polinômio como sendo o somatório de k variando de 0 até n de ak, x elevado a k, certo? A gente pode ter esse polinômio escrito, né, como sendo somatório não, produtório, certo? O produtório das raízes de k variando de 0 não, até de 1, né, no caso, porque é a primeira raiz, até a enésima raiz de x menos alfa, onde esse alfa é o número das raízes, tá? Alfa k. E a gente pode ter o seguinte detalhe: se a gente pegar um polinômio p de x e dividir esse polinômio por um outro polinômio, se esse polinômio aqui contém as raízes de p, o resultado é exato. Se ele não conter, esse resultado vai sobrar um resto, e esse resto vai continuar sendo dividido por essa função. Tá? Esse daqui seria o resultado exato, esse daqui seria o resto. Se for só a raiz aqui que está envolvida aqui, a construção desse polinômio foi construída pelas raízes de P, então isso aqui fica só esse cara, o resto é zero. Tá? Beleza puro? É isso que ele está dizendo. Para resumir, né? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir... O que é que tem aqui? Alguém pedindo? Não. Vamos lá. Agora a gente vai construir o polinômio. É bom vocês lembrarem disso, porque isso é uma questão que está lá na prova de nível, tá? É um tipo. Construir o polinômio a partir das raízes. Ou melhor, dos pontos, né? Não é nem das raízes, é dos pontos. Como é que a gente faz isso? Você lembra que o polinômio é uma função, né? É uma função f de x, tá? Essa função, ela pode ter é uma função polinomial, que tem o grau do polinômio, no fim das contas é isso. Essa função, ela tem um gráfico qualquer.
Então, nesse gráfico, você pode associar essa função pontos coordenados, né? Ou seja, você teria aqui um x1, y1. Você teria aqui um x2, y2, certo? E assim por diante, né? Até xn, yn. Isso aqui são pontos ordenados desse gráfico que a gente está construindo. Aí, se eu quiser determinar o polinômio a partir desses pontos, como é que eu faço? Primeira coisa, se a função, né, que é uma função polinomial, é de grau 1, você vai precisar de 2 pontos. 2 pontos distintos. Para determinar a função. Certo? Como é que seria isso, professor? Suponha, então, que tua função é uma função afim do tipo ax mais b. Para eu poder determinar a função, eu tenho que determinar quem é o valor de a e o valor de b. Então, para eu poder determinar essa função, né, a gente pode escrever, tipo, suponha que a f de x seja igual a ax mais b. Suponha ainda que você tem, quando x passa por 2, a tua f, né, a f de x, passa por a f de 2, no caso. Normal, quando x é igual a 2, você teria a f de 2. Essa f de 2 é menos 1. Exemplo, né? Isso aqui é exemplo, tá? Ou seja, que daqui você tem que isso aqui é o y1. Aqui é o x1, y1, que é o ponto 1, né? Se você tiver x2 igual a 0, e... Tá, 0 não, porque 0 facilita demais. Tirar esse 0 aqui, português. Tá negativo, é para poder ficar mais complicado. Aqui, vamos pegar aqui f de menos 3, vamos dizer que isso aqui seja igual a 5. Certo? Ou seja, isso aqui é o y2. Beleza pura até aí? Todo mundo está entendendo isso, né? Eu peguei 2 pontos quaisquer. E eu quero saber qual é a função que passa por esses 2 pontos quaisquer. Tá? Quando você tem 2 pontos distintos, e você quer determinar o polinômio que faz com que passe por esses 2 pontos distintos, esse polinômio tem que ser de grau 1. Se você tiver 3 pontos, o polinômio tem que ser de grau 2. Tá? Pode ser também de grau 1, mas aí esses 3 pontos tem que ser colinear. Certo? Mas nesse caso aqui a gente precisa definir pelo menos o mínimo. Então o mínimo é uma função de grau 1, e depois, se tiver 3 pontos, uma função de grau 2, né? Se esses pontos forem colineares, aí seria de grau 1. Mas enfim. Então deu para entender mais ou menos a ideia. Como é que a gente faz para construir essa função? Primeiro, como a gente disse que f de 2 é igual a menos 1, então tu vai colocar no lugar de x igual a 2, né, que a f de 2 é menos 1. Então, no lugar de x igual a 2, né, você teria essa primeira expressão, ó. No lugar de x, tu coloca 2, né, ó. No lugar de x, tu coloca 2, no lugar da f de x, que é a f de 2, tu coloca menos 1. No outro caso, a f de menos 3 é 5. Então, tu vai colocar 5. Isso aqui vai ser igual a menos 3a mais b. E o que a gente quer determinar é a e b, certo? Então, continuando esse processo aqui, né, isso aqui é resolver um sistema. Esse sistema pode ser resolvido de uma forma só isolando um lado e aplicando no outro, substituindo no outro, né? Ou a gente pode resolver por matriz, escalonando essa matriz. A gente pode resolver pelo determinante, né? Calculando lá a inversa da matriz, enfim. Tem várias opções, vocês vão ver como é resolver esse sistema lá em álgebra linear. Aqui a gente vai só aplicar as ideias, né? Da forma mais simples possível. Então, você teria aqui 2a mais b igual a menos 1. Você pode ter, então, que b é igual a menos 1 menos 2a. Substituindo na outra equação, então, daqui você teria que 5 é igual a menos 3a menos mais b, né, que seria menos 1 menos 2a. Então, isso aqui passa, esse cara está negativo, passa para o outro lado positivo, isso aqui fica 6. Menos 3a menos 2a, isso aqui ficaria menos 5a. Então, a vai ser igual a menos 6 sobre 5. Aí você determina a, substitui aqui e determinou b. Então, o que a gente quer é determinar quem é o a, quem é o b. Nesse caso, a gente acabou de fazer já.
né? Se você tiver agora 3 pontos distintos, e quem quiser encontrar isso, como é que tu faz? Novamente, faz a mesma ideia, né? Tu faz a mesma ideia que foi feita anteriormente. Tu quer encontrar quem é A e B, certo? De uma forma geral, como é que a gente faria? Suponha que você tem os pontos x1, y1, certo? x1, y1. E, além disso, você tem os pontos x2, y2. São 2 pontos só. Se você tem 2 pontos, o menor polinômio, né? O polinômio que passaria por esses 2 pontos seria um polinômio de grau 1. Então, você poderia escrever que esse p de x como sendo simplesmente a1x mais a0. Tá? E o que a gente quer determinar quem é a1 e quem é a0. Certo? Como é que a gente faz para determinar A1 e A0? Aí tu vai lá, ó, esses números aqui são conhecidos, tá, pessoal? A gente acabou de ver isso. Aí tu vai lá, tu vai substituir, ó. Aqui vai ficar, quando for Y1, vai ficar Y1, A1, X1, mais A0. Quando for Y2, vai ficar A1, X2, mais A0. Eu quero determinar A1 e A0. Tá? Então, aqui eu posso botar, por exemplo, A0 em evidência e dizer que A0 é igual a Y1 menos A1x1. Substituindo aqui, daqui você tira, então, que você teria Y2, A1, X2, menos, mais no caso, né? Y1 menos A2, A1, X1. Aí, continuando, né? Vou pegar aqui outro ponto aqui. Y1 é igual a... Não, Y2, foi mal. Y2 é igual a A1x1, A1x2, foi mal, mais Y1 menos A1x1. Aí isso aqui é fácil de perceber, que isso aqui vai ficar Y2 menos Y1 igual a A1, que multiplica X2 menos X1. Todo mundo entende isso? Tá claro para vocês? Eu passei esse cara para o outro lado, ó. Tá positivo, vai para o outro lado negativo, certo? Esse daqui, ó, tem aqui e tem aqui, eu coloquei ele em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, fica isso aqui. Logo, você vai ter A1 igual a Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Certo? Opa, determinei quem é o A1. Mas eu quero determinar A1 e A0, né? Aí o A0, a gente acabou de escrever bem aqui, é isso aqui, ó. A0 é igual a Y1 menos A1x1. A1x1. Aí você vai substituir o A1. Então, o teu A0 vai ser igual a Y1 menos. Aqui bota Y2 menos X1, Y1. X2 menos X1. Isso vezes X1. Beleza, deixa aí. Aí, pega aqui na outra página aqui. A gente teria A0 igual Y1 menos, certo? Y2 X1 menos Y1 X1 dividido por, é isso mesmo? Y2 X1 Y1 X1. X2 menos X1. Botando X2 menos X1 em evidência aqui, ficaria então, tirando a menos C, poderia dizer que você teria Y1 vezes X2 menos X1 menos Y2 X1 mais X1 no Y primeiro, Y1 X1 dividido por
x2 menos x1. Vou já chegar onde eu quero, tá? Aguenta só mais um pouquinho. Isso aqui vai ser igual a y1 x2 menos y1 x1 menos y2 x1 mais y1 x1 dividido por x2 menos x1. Aí, agora, a gente cancela alguma coisa aqui? Cancela. Cancela esse cara. Tá? Aí vai ficar, tá aqui na outra página, A0 igual y1 x2, y1 x2 menos y2 x1 dividido por x2 menos x1. O A1 a gente conta qual que era o quê, hein? Cadê o A1? Tá aqui. Y2 menos y1, x2 menos x1. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Esse aqui, na realidade, é um coeficiente angular, né? Só para a gente lembrar. Tá? Um coeficiente angular. Né? Ou, isso aqui também, na realidade, é a tangente de θ, né? Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso aqui, se a gente traçar essa reta, né? Que isso aqui é uma reta, né? A função é uma reta. E você vai medir os lados, y2 menos y1, na realidade, isso aqui é o cateto oposto ao ângulo, né? Que faz com a horizontal. Se isso aqui é uma reta, ele fala isso aqui, essa função, né? Aí essa medida aqui, daqui para cá, é y2 menos y1. Essa medida daqui para cá é x2, né? E o ângulo seria esse ângulo aqui, né? Então, a tangente de θ seria essa parte aqui, tá? Mas continuando, a gente determinou, então, quem é A0, quem é A1. Aí, agora, a gente vai voltar a escrever a função. A função, ela era A1x mais A0. Logo, você teria aqui f de x igual a A1, ficaria y2 menos y1, dividido por x2 menos x1, vezes o x, mais a outra parte seria o, tá ali, y1 x2 menos y2 x1 dividido por x2 menos x1, né? Até aí tudo bem para vocês, né? Então a gente pode fazer o seguinte, que a f de x vai ser igual a y2 x menos y1 x mais y1 x2 menos y2 x1 dividido por x2 menos x1. É isso mesmo? É. Pronto. Então, dando continuidade aqui. Então, a f de x vai ser igual. Eu posso ter me perdido em algum canto aqui, pessoal, mas qualquer coisa vocês me... Eu sempre acredito em vocês, viu? Não aviso não. y1x2 menos y2x1. Esse cara todinho aqui dividido x2 menos x1. Aí você teria que a f de x é igual. Aí eu vou botar o y2 em evidência, ó, tá aqui o y2, tá? Quando você bota aí o y2 em evidência, ficaria y2. Aí vezes quem? X menos x1. Dividido por quem? x2 menos x1. Mais o y1 em evidência. Certo? Quando eu coloco y1 em evidência, você teria isso. E você teria isso. Né? Então, eu posso colocar isso aqui como sendo x menos x2 dividido por x1 menos x2. Belezinha? Deixa eu só conferir aqui na folha aqui, ver se foi isso mesmo que eu escrevi, que pode ser que eu não tenha escrito.
Deixa eu ver. Enfim, pessoal, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Então, a gente determinou quem é a função a partir desses pontos, certo? Você teria, então, essa brincadeira aqui. E essa função, ela é uma função de grau 1, tá? E aí, agora, eu posso fazer essa mesma brincadeira para grau 2. Que aí você teria que escrever f de x. Deixa aí como atividade para vocês fazerem isso. Por grau 2, grau 3, assim por diante. Você poderia escrever f de x como sendo A2, x2, A2, x ao quadrado, mais A1x, mais A0. Você poderia ter, né, a partir do momento que você faz isso, tem que ter 3 pontos. Aí os 3 pontos você pode escrever x1, y1, x2, y2, e o terceiro ponto, x3, y3. Certo? A partir disso, quando você vai determinar as raízes, vai determinar as raízes não, você vai determinar a função do mesmo método que foi feito, você vai encontrar também um sistema de equações, né? Aí esse sistema de equações você vai ter que resolver esse sistema de equações, e no fim você vai encontrar como resposta, como sendo o primeiro, como a gente fez aqui, ó, é o primeiro, vezes essa x menos o outro, e aqui você teria a x1 menos x2. Aqui é do mesmo jeito, só que aqui ele colocou x0 e y0, né? Aí, vamos lá. Aqui, então, teria x1, y1, x menos x1. Só dá trabalho, tá, pessoal? X menos x2, dividido por x1 menos x2, x1 menos x3. Ah, tá, entendi. Mais y2, que multiplica x menos x. Aqui não tem x1 não, aqui é x2 e aqui é x3. E aqui sim, teria x1 e aqui teria x3. O que aparece aqui não tem, né? E agora aqui você vai ter que colocar o 2, aqui menos o 1, e aqui o 2 menos o 3. Aí você não vai ter o 2 menos o 2. E aqui você teria o y3, x menos x1, x menos x2, dividido por... Aí aqui você vai botar o x3 menos x1 e o x3 menos x2. Certo? Então, você pode continuar fazendo essa brincadeira, né? Tá? Que aí você vai chegar a determinar um polinômio de grau n, por exemplo. Se você tiver um polinômio de grau n, quiser determinar a partir desses pontos, né? Seja ele qual for, você vai escrever simplesmente como sendo um somatório, certo? Variando de 1 até n, né? Do yi vezes o produtório, né, de k diferente de i, né, que não pode ser k diferente de quantas vezes você tiver aqui, né? Que seria x menos k. X menos o xk. Né, que seria os pontos, a quantidade de pontos que você teria. Dividido por xi menos xk. Vamos ver se vocês entenderam essa parte aí, né? Eu fiz só a primeira parte.
tá? Essa demonstração é feita por indução. Que você, por indução, você faz para n igual a 1, né? Indução fraca, no caso, indução n igual a 2, e depois para n, e eu acho que para n mais 1, se eu não me engano. Vocês vão ver isso melhor em discreto. Mas, enfim, então, a forma de você achar um polinômio através de seus pontos, né? Você tem lá os pontos ordenados lá, daquela função, no gráfico lá daquela função. Então, a forma de você achar essa função, dependendo desses pontos, é nesse perfil, tá? Ficou claro para vocês a ideia? Pronto. Então, vamos fazer um exemplo aqui, que eu acho que dá tempo para terminar, chegar a 3,5, né? Suponha que tua f de x seja uma função quadrática. A função quadrática, ou seja, você teria ax ao quadrado mais bx mais c. Não sei se ele colocou aqui, função quadrática, ele colocou foi uma função cúbica como exemplo. Deixa eu pegar aqui. Fechei o livro. Colocou uma função cúbica. Suponha que você tem, então, uma função cúbica, né? A brincadeira aqui seria essa daqui, então, você teria a x ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais d. Aí ele deu os seguintes pontos, né? Ele deu o primeiro ponto como sendo menos 1, né? E esse ponto menos 1 e menos 7. Aí você vai ter aqui 0 e você vai ter 1. Aí você vai ter, deixa eu ver aqui mais, 1 e depois 5. E você tem por último, você tem 2 e 25. Tá? Enfim, como você tem 4 pontos, certo? Se D for igual a 0, certo? Se D for igual a 0, esse polinômio pode ser até igual grau 4, né? Porque você tem 4 constantes até terminar, certo? Se D for diferente de 0, então você teria um polinômio grau 3. Só que como passa em 4 pontos, né? Esse polinômio, no fim das contas, né? Esse P de x, ele tem um grau n menor ou igual a 4. Certo? No fim das contas é isso. Se você tem 4 pontos, então ele tem um grau menor ou igual a 4. Se você tinha 3 pontos, ele tem um grau menor ou igual a 3. 2 pontos e assim por diante, né? Aí vamos lá, como é que a gente faz para determinar? Os pontos que a gente tem são esses, certo? Como a gente tem esses pontos, o que é que você faz? Você vai escrever o polinômio. Você não precisa determinar nem A, nem B, e nem C, e nem D, porque tu já fez isso anteriormente. Como? Nessa equação aqui, ó, nessa expressão, certo? Como tu demonstrou tudo isso aqui, suponho que você tenha demonstrado, né? Você não viu essa demonstração, mas é fácil de chegar nesse resultado, tá? Então, como é que tu faz para fazer esse negócio? Né? Tu vai substituir aqui, ó. Tu vai pegar, certo? Tu vai dizer que a tua f de x, ela vai ser igual ao somatório, tá? De i variando de 1 até 4, porque são 4 pontos, certo? Cadê? Aqui. I variando de 1 até 4, certo? Do yi vezes o produtório com k diferente de i, certo? Aí aqui você teria x menos k, é um produtório, tá, pessoal? Dividido por xi menos xk. Só conferir aqui, ver se é essa expressão mesmo. Xi menos xk. Aí o que é que a gente faz?
Olha só. O y1 tá aqui, ó. Isso aqui é x1, y1. x2, y2. x3, y3. x4, y4, tá? Você pode dizer que isso aqui é x0, y0, assim também, você pode... Enfim, isso aqui é arbitrário, certo? A ideia é essa daqui. Aí, o que é que a gente faz? Agora, a gente pega aqui, vai colocar aqui. Quando a gente coloca aqui, então, a f de x vai ser igual. Como é um somatório, aqui está somando, tá vendo? É um somatório e aqui tem um produtório. Né? Então, aqui você teria y1 vezes o produtório. Cadê o produtório? O produtório tem lá x menos xk. X menos xk. Se aqui tem 1, então k é qualquer k diferente de 1, que seria x2, x menos x3, x menos x4, dividido por xi, que é x1, a gente está pegando 1, menos x menos x2, x1, menos x3, x1, menos x4. Fechou. Mais, ó, veja, agora eu estou somando, ó. Agora vai ficar o y2, ó, você vai botar x, aqui não pode ter o 2, ó, tá vendo? Aqui não tem 1, ó. Aqui não pode ter o 2. Então, x menos x1, x menos x3, x menos x4. Fechou? Dividir isso por quem? Aí agora você começa com 2, ó. x2 menos x1, x2 menos x3, x2 menos x4. E você continua, mais y3, certo? Aí em cima vai ficar quem? X menos, não pode ter o 3, x1, x menos x2, x menos x4. Divide por quem? x3 menos x1, x3 menos x2, x3 menos x4. Né? Mais o último termo lá que não deu para escrever. Enfim, agora tu substitui, ó, tu pega esses valores que tem aqui nos pontos, né, acho que está anteriormente, está aqui, e tu vai substituir, ó, só faz substituir, ó, quem é x1, quem é x2, quem é y1, quem é y2, tu substitui e tu vai ter uma expressão numérica, né, que multiplica aqui, ó, as variáveis x, ó, você tem variáveis x aqui, e no fim das contas você vai ter um polinômio de grau 3 com resultado igual, de acordo com o livro. Só confirmar aqui. Eu não vou fazer não, que é muita continha aí pra gente fazer aí. E tomaria o tempo da aula todinho. Tá? Se vocês ficarem com dúvida, vocês mandem lá a pergunta lá, que depois a gente faz isso. Resolve isso. João, volta a página aí pra mim, por favor. Volto, cara. Aqui, né? Tá ótimo aí, valeu. Nada. Mas todo mundo entendeu? Aqui é essa expressão aqui, ó. Cadê a expressão? Essa daqui, ó. Você coloca um deles, certo? E depois de colocar um deles aqui, não pode ficar esse, ó, porque o K é diferente de I. E aqui começa com o I. E o resto do K tem que ser diferente. Então, aqui acontece isso aqui, ó. Isso aqui é 1, isso aqui tem 1. Tá? Aqui tem Y1. Aqui não pode ter Y1, tá vendo? Ó, X1, ó. Aqui não tem X1, ó. Aí já aqui começa com X1. E é X1 menos os outros, os demais. E aqui é do mesmo jeito, ó. Você faz tudo isso. Tá? No fim das contas, depois de você fazer tudo isso, você vai mostrar que a tua f de x é igual a x ao cubo menos 2x mais 5x mais 1. Tá? Então, essa daqui é a resposta.
Vocês ficaram... Ei, Não. João, tu pode voltar aí na página 54? 54 próximo, filho. Aqui. Na verdade, lá de cima. Aqui, né? Esses pontos aí, às vezes a questão vai dar? Dá. Tipo esse... Dá, né? Dá. Tá. Esses pontos aqui, que é exatamente o método, certo? É você determinar a função a partir dos pontos. Isso aqui é o método mais geral possível. Por exemplo, na função anterior que a gente fez, no exemplo que a gente fez, a gente pegou a função linear e foi fazer essa brincadeira. Tu lembra que a gente resolveu o sistema? Né? A gente resolveu o sistema. Ah, tá aqui. A gente resolveu o sistema, fez tudo isso e chegou quem era A e B. Né? Determinou quem era A e B. Tá aqui A, aí substitui aqui e chega ao resultado de B. Agora a gente não precisa mais fazer essa parte de determinar o valor de A e B para depois aqui substituir na função, ó, igual a x mais b. O que eu estou dizendo para ti agora é que agora eu escrevo essa função em termos dos pontos já, direto. Certo? Então, Beleza. por exemplo, aqui, né? Voltando aqui, quais foram os pontos aqui que a gente pegou? Cadê os pontos aqui? Tá aqui, ó. x1, x2, né? y1, y2. Vamos anotar esses pontos bem aqui, ó. x1. X1 foi... é 2 e menos 1, não é isso? Então, bem aqui, cadê? 2 e menos 1. Vou botar bem aqui, ó. Eita. 2 e menos 1. E o outro ponto que foi... menos 3 e 5. Certo? Então, o outro ponto aqui, você teria menos 3 e 5. Aí, para tu determinar a tua f de x, tu faz assim, ó, f de x, tu coloca o primeiro y1, vezes, aí tu vai colocar o x menos, não pode ter o x1, certo? Esse aqui é y1, não pode ter o x1, então é x menos o x2, que é menos 3, então ficaria mais, dividido por o x1, quem é x1 é 2, 2 menos o x2, que é 3. Certo? Tudo bem até aí? Mas, agora tu vai colocar o y2 de x menos, como tu está colocando o y2, não pode ter o x2, então é x1. X menos 2, dividido. Como aqui você está colocando o 2, então é x2, quanto é x2? Menos 3. Menos 3 menos o 2, né, que é o x1. Aí aqui vai ficar igual a menos x mais 3, dividido por 5, mais 5x menos 10, dividido por menos 5. Menos 5, por que do 50? Né? No fim, você vai ter aqui, então, que dá para botar o 5 em evidência. Esse negativo que tem aqui, né, ó, isso aqui vai ficar menos x menos 3 sobre 5, mais, aí aqui ficaria menos 5x mais 10, dividido por 5, certo? Aí, no fim das contas, você teria que a f de x era igual a menos 5 menos 3 sobre 5, mais menos 5x mais 10, dividido por 5. Então, a f de x vai ser igual a menos 6x mais 7. Isso dividido por 5, isso aqui dá igual a menos 6 sobre 5x mais 7 sobre 5. Tá? Ó, o valor do A que eu encontrei foi esse, tá vendo? Ó? Aí vamos olhar lá o A lá, que a gente tinha encontrado. Certo? Então, é uma forma de você substituir agora. É uma forma de você, em lugar de você estar trabalhando, resolvendo o teu sistema, tu já coloca direto os pontos e tu consegue determinar quem é a função a partir dos pontos. Entendeu? Eita, porra. O silêncio é matador. Bom, pessoal, por hoje eu vou parar por aqui, né? Já vai dar 3h38, tá?
Amanhã a gente continua, certo? E amanhã a gente vai continuar com essa parte de divisão de polinômios, que seria funções racionais, e construção de gráficos. Tá? Eu vou parar aqui a gravação.